Você assiste Peaky Blinders e fica pensando, caramba, esse Tommy Shelby é poderoso, hein? Será que tudo isso é real? Afinal, a série é cheia de fatos e personalidades históricas que realmente existiram. Então, tem alguma verdade aí, né? Bem, alguma verdade tem mesmo, principalmente quando falamos sobre o poder assustador por trás do crime organizado. Mas o quão realista é a gangue Peaky Blinders e o quão rico e poderoso Thomas se tornou? Antes de falarmos sobre dinheiro, primeiro vamos separar o que é verdade e ficção. Então é o seguinte, os Peaky Blinders realmente existiram, mas não exatamente como apresentado na série. Os Peaky Blinders originais foram mais ativos durante o final do século XIX, mais precisamente em 1890, ou seja, uns 30 anos antes dos acontecimentos mostrados na série, o que já corta alguns dos fatos principais. Então esquece a Primeira Guerra Mundial, nada de Revolução Bolchevique e Winston Churchill ainda era apenas um garoto de 16 anos de idade. Bem, vamos aos fatos, sim? O século XIX foi decisivo para o surgimento da cultura de gangue, que viu um boom no volume de crianças e adolescentes desempregadas. Pois é, o trabalho infantil só se tornou ilegal em 1833, o que ironicamente acabou prejudicando as famílias. Com crianças passando mais tempo nas ruas e famílias deixadas em condições precárias, pequenos roubos começaram a acontecer cada vez mais. Em 1840, grupos constituídos por irmãos e vizinhos começaram a crescer, se espalhando por bairros e formando algumas das principais gangues da Inglaterra, que eram divididas pela região em que seus membros viviam. Alguns anos depois surgem os Peaky Blinders. Assim como na série, a gangue real era formada por jovens ingleses da classe trabalhadora que atuavam principalmente na cidade de Birmingham. Além disso, aparentemente seus membros gostavam de se vestir sempre muito bem, inclusive usando as mesmas icônicas boinas que aparecem na série. Ao que tudo indica, o nome Peaky Blinders se originou pela forma que se vestiam, já que Peaky, do nome, seria uma referência à viseira de suas boinas. Por sua vez, blinder, que pode ser traduzido como cegar ou cegante, pode ser desde uma gíria relacionada à beleza e o estilo de seus membros capazes de cegar as moças com tanta lindeza, ou do fato da viseira cobrir parte do seu rosto, o que ajudava na hora de cometer crimes. E finalmente as possíveis navalhas costuradas na parte mais resistente da boina, transformando um simples chapéu em uma arma capaz de cegar seus inimigos. Bem legal, só que o problema é o seguinte, isso dificilmente é verdade. Navalhas eram artigos de luxo em 1850, o que dificultaria muito o uso por uma gangue meio perrapada. Pois é, os Peaky Blinders não eram tão poderosos assim, agindo mais como uma gangue de ladrões de bicicleta, batedores de carteira e arruaceiros violentos. Agora, sabe o que era real? Billy Kimber e Sabine realmente existiram e lideraram parte do submundo londrino de 1920. Até mesmo Alf Solomons foi inspirado em um gangster judeu real da época, inclusive um possível rival de Sabine. E tem mais, Brilliant Chang de fato existiu e era conhecido como o rei das drogas de Londres, assim como o fascista Oswald Mosley e todo o seu discurso extremista, preconceituoso e cheio de ódio. Tá bom, agora que já aprendemos um pouco sobre os fatos, vamos investigar a ficção. Peaky Blinders é basicamente uma realidade alternativa acompanhando a crescente escalada rumo ao poder de uma gangue semi-fictícia que enfrentou um pouquinho de tudo: gangsters reais, a polícia, o serviço secreto inglês e até a realeza russa. Você já parou para pensar quantos empreendimentos os Peaky Blinders, ou melhor, a Irmãos Shelby Limitada, conquistaram ao longo dos anos? Quanto será que Tommy Lábios Carnudos Shelby vale? E mais uma coisa bem legal, como os Peaky Blinders se sairiam quando comparados com as maiores organizações criminosas da época e de hoje em dia? Bem, primeiro vamos ver o caminho rumo à riqueza percorrido por Tommy Shelby e sua família. Em 1919, os negócios da gangue giravam em torno de apostas ilegais em corridas de cavalo, agiotagem, extorsão e até um modesto pub. Obviamente, muito pouco para alguém com ambição. Foi então que Tommy fechou uma breve parceria com Billy Kimber, o que resultou em seu primeiro ponto legal de apostas. Ótimo para Thomas, péssimo para Kimber. Ah, detalhe, o verdadeiro Billy Kimber morreu apenas em 1942 em um lar de idosos aos 60 anos de idade. Sorte a dele que Tommy era apenas um personagem fictício. Até 1922, os Peaky Blinders já controlavam diversos circuitos de aposta.
sem contar uma fábrica de peças automobilísticas. Tudo isso rendeu à gangue um lucro de 150 libras por dia. E quanto valia uma libra em 1922? Bem, por volta de 44,99 libras hoje em dia. Detalhe, uma libra é o mesmo que 6,77 reais. Ou seja, a gangue faturava o equivalente a 45.687 reais por dia. Nada mal, né? Mas é óbvio que isso ainda era muito pouco para os Peaky Blinders. Thomas conseguiu uma licença de exportação imperial, contrabandeando 500 garrafas de whisky escocês single malt para os Estados Unidos. Tá, mas quanto isso vale? Bem, um shot de whisky de qualidade em 1922 custava pelo menos 50 centavos de dólar. Descontando o custo da operação e margem de lucro, cada garrafa poderia ser vendida por volta de 5 dólares. Convertendo para valores atuais, as 500 garrafas dariam um total de 200 mil reais. O próximo passo foi o mais arriscado, mas o mais decisivo: controlar a documentação de apostas legais da Derby de Epsom, o que rendeu um lucro anual estimado em mais de 170 mil libras ou 50 milhões de reais em valores atuais. E lembra desse cofre aí? Como a maioria das notas são de valor pequeno, deve ter apenas uns 6 milhões de reais aí dentro. Falando em dinheiro, que tal a gente converter o roubo de joias da realeza russa, estimado em 150 mil libras, 45.461.250 reais. Tudo isso foi suficiente para comprar uma vida confortável para toda a família. Daí até 1925 foi só sucesso. E o mais importante, negócios legitimizados. Se liga só nessa lista de empreendimentos: escritórios e propriedades em Boston e Nova York, licença de controle de uso de docas e portos na Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, dezenas de fábricas de autopeças, controle de quase todo o círculo de apostas legais e ilegais na Inglaterra, um negócio imobiliário com 225 ruas cheias de casas, além de 150 prédios, pelo menos uma destilaria de gin, pubs, clubes noturnos, carros de luxo e cavalos de corrida. Aliás, a enorme mansão de Thomas existe na vida real e foi vendida pelo valor de 54 milhões de reais. Segundo cálculos feitos por um fã muito obstinado no Reddit, Thomas Shelby valeria hoje em dia o equivalente a 2.685 milhões de reais. Sinceramente, vem cá, dá pra alguém chegar tão longe assim no crime? Só na ficção, né? Infelizmente, não. Vou usar um exemplo extremamente conhecido e que atuou na mesma época que Tommy Shelby durante 1925 e 1930. Al Capone. O chefão do crime de Chicago foi o mafioso mais conhecido do mundo e também um dos mais ricos e poderosos. Com apenas 16 anos, Al Capone já fazia parte da famosa Five Point Gang. E com 26 anos, em 1925, ele já havia se tornado o líder absoluto da gangue, expandindo seus negócios por um caminho muito similar ao de Tommy Shelby: jogos ilegais, contrabando de álcool e prostituição. Gente fina, né? E sabe aquela eterna briga entre gangues diferentes? Al Capone passou por problemas parecidos, com a diferença que ele mandou matar todos os integrantes das quadrilhas rivais em menos de um mês. Em 1927, Al Capone já acumulava uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares. Ou seja, se convertermos essa grana toda, Al Capone aos 28 anos já tinha uma fortuna estimada em quase 7 bilhões de reais, o que o coloca como um dos 10 criminosos mais ricos da história. Bem, e qual o mais rico, você pergunta? Pablo Emílio Escobar, com uma fortuna estimada em absurdos quase 200 bilhões de reais. Acontece que, por maior que os fictícios Peaky Blinders fossem, o mundo das organizações criminosas é algo de proporções simplesmente assustadoras, maior que qualquer obra de ficção. Para vocês terem uma ideia, nada supera o gigantesco tamanho da Yamaguchi-gumi Yakuza. Fundada em 1915 e atualmente com 23.400 membros ativos, esse grupo controla 40% de todo o crime organizado japonês, sendo a coisa mais próxima do sonho almejado por Tommy Shelby. Os caras têm até cartão empresarial e site oficial em uma estrutura invejável que movimenta anualmente 458 bilhões de reais. Tommy, eu também tô sem palavras. Bem, espero ter matado a sua curiosidade a respeito de algumas das maiores dúvidas que temos sobre os Peaky Blinders, que são a verdade por trás da gangue e o seu tamanho colossal. Acontece que a busca pela legalidade não apaga um passado de crimes. E Peaky Blinders mostra que às vezes por trás de uma figura de sucesso e uma empresa internacional se esconde um negócio podre construído por cima de muito sangue e sofrimento.
Por trás dos lindos olhos azuis de Tommy, capazes de gelar até a alma do capeta, se encontra um homem ambicioso, frio e calculista, capaz de usar sua família e amigos para alcançar o que ele deseja: poder e controle absoluto. Mas com o tempo, caminhos violentos levam a fins violentos. Seja morto pela polícia como Escobar, definhando de sífilis e demência como Al Capone, ou se tornando grande demais para se controlar, como que vem acontecendo com os próprios grupos da Yakuza. Melhor a gente manter tudo isso apenas na ficção, né?